Bom, o tema que eu resolvi escolher para tratar com vocês é um tema que tem me perturbado muito ultimamente, porque justamente envolve, em grande medida, aquilo que o professor José Rogério acabou de tratar há pouco, né? A febre dessa teoria de precedentes e a febre que isso tem ocasionado na prática processual brasileira. E muitas vezes, como essa febre acaba resvalando para uma imagem dessa ideia de precedentes que é totalmente equivocada, que é totalmente errada em relação àquilo que, de fato, nós recebemos dentro de um dos modelos criados pelo novo Código de Processo Civil. A gente sabe que muita gente tem trabalhado essa ideia, muita gente tem escrito sobre isso, muitos têm trabalhado essa percepção de que o Código brasileiro atual criou um modelo de precedentes dentro do artigo 927, e que dentro desse modelo de precedentes, então, nós temos algumas decisões que são obrigatórias dentro do direito brasileiro. Aquelas decisões dentro do rol desse artigo 927 seriam vinculantes para todo o Poder Judiciário e que muitos autores também têm visto aí, inclusive, uma certa hierarquia entre esses itens, entre esses institutos trabalhados dentro do artigo 927, como se fosse mais vinculante aquele previsto no inciso 1º, menos vinculante do inciso 2º e assim sucessivamente. E aí se cria, ou se importa dentro do modelo, vindo do modelo americano, toda uma teoria, como dizia o professor José Rogério, do distinguishing, do overruling, e etc., da ratio decidendi, e etc., e nos oferece todo um ferramental novo de discurso, como se, de fato, aqui nós tivéssemos uma oportunidade de trabalhar dentro de um outro modelo processual, né, com novas ideias dentro de um outro regime. E me parece que isso aí envolve, na verdade, um grande equívoco dentro do direito brasileiro. Na verdade, esse artigo 927 não trabalha com a ideia de precedentes, ele não é feito para trabalhar com precedentes, ele está pensando numa outra situação, num outro tipo de problema e serve para resolver outros tipos de problema. Se resolve bem ou mal esse outro tipo de problema, isso é uma outra questão. Mas não há dúvida, pelo menos não me parece que haja dúvida, de que o objetivo desse dispositivo não é trabalhar ou introduzir dentro do direito brasileiro a teoria de precedentes, sobretudo aquela vista pelo modelo anglo-americano de direito de forma geral. Começo, então, a examinar com vocês, para poder enxergar esse aspecto que gostaria de trabalhar com os senhores, começo a examinar com vocês algumas questões de o que é realmente, então, essa ideia de precedentes, de onde vem essa teoria de precedentes e o que ela significa dentro desses países que trabalham com esse conceito. A gente pode, evidentemente, trabalhar a ideia de precedentes dentro de vários universos diferentes. Você pode imaginar precedente simplesmente como uma decisão que vem antes de uma outra. Ela precede a essa outra e, nesse sentido, ela é precedente em relação a essa outra. Não é, entretanto, nesse sentido que, normalmente, a teoria tradicional de precedentes alude a essa figura. A teoria anglo-americana, construída em cima dessa ideia, trabalha com uma outra racionalidade. Qual racionalidade? Trabalha, na verdade, dentro de uma perspectiva com a qual nós também sempre trabalhamos dentro dos sistemas de civil law, que é a necessidade de dar uma certa segurança jurídica e previsibilidade para o nosso comportamento. Como é que nós, do civil law, optamos por dar previsibilidade e segurança jurídica ao nosso comportamento? Estabelecendo em regras pré-fixadas os comportamentos que seriam lícitos e os comportamentos que seriam ilícitos. E supondo que esses textos fossem claros o suficientes para que nós pudéssemos, lendo os textos, entender o que eles significavam, saberíamos quais são os comportamentos que nós deveríamos adotar e quais os que não deveríamos adotar. O direito anglo-americano, o direito inglês, sobretudo, há muito tempo, entretanto, percebeu, e eles também trabalham com direito escrito, ao contrário do que muita gente supõe, eles também têm legislação escrita, mas eles perceberam há muito tempo que o texto legal é insuficiente para nos dar essa segurança jurídica. E é insuficiente justamente pelo fato de que, como todo texto, não só o texto jurídico, como todo o texto é permeável por uma série de significados que são atribuídos a ele por nós, intérpretes. Lendo qualquer tipo de texto, a pessoa pode tirar N significados daquele texto. E, portanto, por que é possível que dentro de um mesmo texto haja várias interpretações viáveis? É fácil perceber que a simples leitura do texto não nos dá segurança jurídica. Esse foi o grande legado do positivismo clássico para o civil law e que não foi
adotado por esses modelos de common law, que perceberam há muito tempo que o simples registro de uma informação no texto não confere segurança e não confere previsibilidade para uma decisão judicial ou para um comportamento judicial ou jurídico de forma tradicional. Daí porque o direito inglês, há muito tempo, começou a dizer, bom, então se o texto não serve, a gente tem que buscar essa segurança em algum outro lugar. Onde? Podia-se buscar isso em vários lugares diferentes. Poder-se buscar isso, como também já se buscou no civil law, na chamada interpretação autêntica do legislador, nas chamadas cortes de cassação criadas na França e posteriormente em vários países da Europa, ainda no final do século XVII, quando você tinha a ideia de que, nas cortes de cassação pelo menos, o legislador cria um ambiente, cria uma corte especial também de legisladores que vai determinar qual é a interpretação correta do direito à luz do texto que foi criado pelo próprio legislador. E a Corte de Cassação fazia o quê? Cassava eventuais decisões que não absorvessem aquela interpretação que seria a correta na ótica do legislador. Essa seria uma possibilidade dentro dessa ideia de buscar um outro patamar de segurança jurídica. O direito inglês, porque não tinha a desconfiança que nós, do civil law, sobretudo do direito europeu, sempre tivemos com o judiciário, do século XVIII, sobretudo, o direito inglês entendeu por confiar esse papel de determinar, de especificar o conteúdo da norma jurídica para o próprio poder judiciário. E aí é que começa a surgir a lógica que dá origem a essa teoria de precedentes. O judiciário vai decidir um caso, e como é natural que outros casos que sejam semelhantes apliquem um raciocínio também semelhante àquele que foi aplicado na primeira vez, é natural também que os casos observem aquilo que foi julgado anteriormente, para que haja uma certa estabilidade, haja uma certa homogeneidade na forma de decisão judicial. Vejam, portanto, que o tema de precedentes naqueles países não é um tema de processo civil. Aliás, está longe de ser um tema de processo civil. É um tema de teoria geral do direito. É um tema que tem a ver com a interpretação e aplicação do direito e critérios para essa interpretação e para a aplicação do direito. Ao contrário de nós, que focamos muito nas análises teóricas sobre interpretação, falamos lá sobre interpretação extensiva, ampliativa, analógica, etc., etc., e pensamos que com esses critérios nós conseguimos amarrar a interpretação que é dada ao texto, os sistemas anglo-americanos passaram a compreender que, diante da impossibilidade de obter esse tipo de resultado a partir dessa lógica abstrata, era necessário confiar na avaliação de situações concretas que fossem parecidas e exigir que, diante de situações parecidas, o entendimento, o raciocínio judicial aplicado também fosse parecido ou fosse idêntico. Aí surge a ideia de precedente. Aí surgem os diversos precedentes que são conhecidos, a exemplo daquele caso clássico do direito inglês, o famoso caso da lesma, Donahue versus Stevenson, que é o caso em que a mulher que foi tomar uma garrafa, tinha uma garrafa de gengibirra, tinha uma lesma dentro da garrafa, e o judiciário inglês entendeu que isso devia implicar uma responsabilização daquele que produziu aquele produto. E a partir dessa lógica é que se começou a perceber, bom, então casos que forem iguais a esses, ou parecidos com esse, que envolverem fatos que sejam idênticos a esse, devem implicar o mesmo tipo de raciocínio. Entendeu? O judiciário naquele caso, por exemplo, que era razoável exigir da pessoa que produz uma bebida, por exemplo, que ela tomasse a cautela mínima para evitar que seus produtos pudessem prejudicar as pessoas. Ora, se esse princípio concebido e aplicado dentro daquele caso foi utilizado naquela decisão, será que, se eu tivesse uma outra situação em que a bebida não fosse a mesma, fosse uma outra bebida, ou não fosse uma bebida, fosse uma comida, ou não fosse uma comida, fosse um carro, ou fosse alguma outra coisa, não deveria o mesmo raciocínio ser aplicado? Essa é a lógica que dá origem à teoria de precedentes. Ou seja, para que eu tenha de fato uma teoria de precedentes, há uma primeira observação, um primeiro dado que é fundamental, que é, não se faz precedente em teoria. Precedente não é teoria, precedente não é julgamento abstrato. Precedente se faz à luz da aplicação concreta para um caso determinado de um certo raciocínio jurídico. E, comparando esse caso com outros casos, eu tenho que avaliar se esses outros casos comportam o mesmo tipo de fato significativo, de fato relevante,
e, portanto, devem também implicar a aplicação do mesmo raciocínio jurídico. Essa é a base da teoria dos precedentes dentro do modelo anglo-americano. Há, a partir daí, uma série de outras informações que podem ser colocadas. O professor José Rogério, por exemplo, falava da necessidade de você ter duas decisões, porque, de fato, sobretudo para o modelo inglês, se supõe a ideia de que o precedente ele é reconhecido por decisões futuras. O juiz, quando dá a sua decisão, não dá um precedente, ele dá a sua decisão. São outros juízes futuros que, ao entender que aquela decisão anterior era relevante, aplicou corretamente um certo entendimento e, portanto, deve ser observada, que, ao repetirem aquela decisão, fazem com que aquela decisão se torne, de fato, um precedente. Essa é uma versão, essa é uma ideia muito difundida no direito americano, no direito inglês, perdão. Ao lado dela, há outra ideia, a ideia de que, por exemplo, defendida pelo professor Frederick Schauer, um dos grandes autores de filosofia do direito norte-americanos da atualidade, professor em Harvard, o professor Schauer vai dizer, não, o precedente não é fixado a posteriori, o precedente é fixado na própria decisão. E é fixado na própria decisão por quê? Porque, diz ele, só pode ser precedente a decisão que é tomada por um tribunal superior que tem a função de dar o entendimento sobre o direito. E se é o Tribunal Superior quem diz qual é a interpretação correta do direito, é ele também que deve dizer qual é a decisão que é ou que não é precedente. Então, essa é uma outra visão que a gente também poderia pensar em relação a precedentes, mas que, enfim, não interessa para mim nesse momento específico. O fundamental, de qualquer maneira, é perceber que, para esses modelos que trabalham com essa lógica, precedente não se cria no vácuo, não se cria em abstrato, se cria a partir do caso concreto e se forma, ou melhor, ele é aperfeiçoado na comparação de casos determinados. Eu vou ter, a partir da ótica de que esse caso foi julgado assim, aquele outro caso tem tal particularidade e deve ser julgado do mesmo jeito, ou vai ser julgado de um outro jeito, que eu consigo lapidar aquilo que são os fatos relevantes que devem ser considerados e que vão implicar a aplicação do mesmo tipo de raciocínio aplicado na decisão anterior. Isso, em suma, é a essência, digamos assim, da teoria de precedentes no modelo anglo-americano. Depois, claro, você vai ter toda a discussão sobre isso que o professor falava, a ideia de superação de precedentes, a ideia do distinguishing, que é essa diferenciação que se faz para eu saber se um caso é idêntico ou não ao outro, no ponto de vista substancial. Isso também não nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é, percebendo como funciona a mecânica de precedentes dentro do modelo anglo-americano, pensar o que foi que nós fizemos dentro desse artigo 927 do Código de Processo Civil. Será que esses dispositivos ou essas decisões tomadas aqui são, de fato, precedentes ou podem ser tomados como os precedentes brasileiros? Eu, particularmente, entendo que não. Entendo que o Código quis resolver com esse dispositivo aqui não é esse problema de previsibilidade, esse problema de segurança jurídica, que é a base de toda a teoria de precedentes norte-americana ou anglo-americana. O que o Código quis fazer quando falou desse artigo 927 e dos institutos que estão colocados, pelo menos na sua maioria, nesse dispositivo aqui? Embora esse artigo 927 reúna uma série de figuras diferentes, uma série de institutos com funções diferentes, na sua ampla maioria, as figuras colocadas aqui no 927 têm um objetivo relevante, o mais relevante, que inclusive foi um dos objetivos fundamentais do novo Código do Processo Civil. Um dos objetivos do Código, declarado dentro do Código do Processo Civil, era o de resolver aquilo que a gente chama de litigância de massa, a litigância repetitiva. Hoje isso é um grande problema dentro do judiciário brasileiro. Nós temos N situações que se repetem cotidianamente dentro do judiciário, e, enfim, discutem o mesmo tipo de problema. Não é à toa que, se a gente for olhar as estatísticas que nós temos à disposição nossa, a gente vai ter, dentre os 100 maiores litigantes, 3 deles, que são praticamente o poder público, e, ao lado desse poder público, o quarto e o quinto maior litigante brasileiro são instituições bancárias e instituições de telefonia. Então, a gente vai ter, basicamente, o quê? A União, a Fazenda Nacional, o INSS, são os 3 primeiros maiores litigantes brasileiros, e, somados a ele, bancos e instituições ou empresas de telefonia. E que esse grupo de 100 maiores litigantes,
em alguns lugares do país, é responsável por mais de 60%, de 70% dos litígios presentes dentro do judiciário. Quer dizer, isso de fato é um problema que tem que ser resolvido dentro do modelo processual brasileiro. Mas foi justamente pensando para esse tipo de situação, que envolve litigância repetitiva, porque esses tipos de litigante trabalham, de regra, com litigância repetitiva. Quem trabalha, por exemplo, na Justiça Federal, sabe que na Justiça Federal o grosso do trabalho tributário, por exemplo, previdenciário, é litígio repetitivo, é a discussão do mesmo tema, só muda o sujeito que postula ou o sujeito que é réu no processo, né? Esse tipo de situação precisa ser resolvido? Sem dúvida que precisa. E, para resolver esse tipo de litigância de massa, é que o Código criou esses institutos aqui. Basta pensar numa figura que existia antes do próprio Código, que é a ideia do recurso repetitivo, recurso especial extraordinário repetitivo, também colocado aqui dentro do rol dos precedentes do Código do Processo Civil Brasileiro, do artigo 927. Para que servia o recurso repetitivo? Para que serve o recurso repetitivo? Ora, serve justamente para que o STJ pince um caso, julgue a matéria de direito daquele caso e que aquela solução de direito dada por ele, naquele caso, seja imposta a todos os casos idênticos que estão em trâmite no Poder Judiciário Brasileiro. Para que serve o IRDR? A mesma coisa. Para que o TJ, o TRF, pegue um caso, examine a questão do direito para aquele caso e que a solução daquele caso se imponha para todo mundo que está envolvido na mesma discussão de direito. E a mesma coisa vai acontecer com os outros, ou vários outros institutos colocados aqui. A ideia da súmula, a função da súmula vinculante e outros institutos colocados nesse dispositivo têm basicamente o mesmo ideal, a mesma finalidade. Logo, o que o artigo 927 está colocando aqui, não é propriamente um efeito vinculante de decisões judiciais a partir da lógica de precedentes. O que, na realidade, esses institutos todos têm por objetivo é resolver, por meio de técnicas de caso piloto, ou por meio de uma outra técnica semelhante, que é o de uma análise de caso modelo, fazer um julgamento coletivo que se imponha sobre todos os litígios repetitivos. Não sei se eu estou me fazendo claro entender, mas vejam, é muito diferente eu pensar em casos que são parecidos. Por exemplo, eu discutir se o mesmo raciocínio lá da garrafa com o bicho dentro se aplica para um automóvel com um defeito no motor. Isso é um problema que tem a ver com teoria de precedentes. É outra coisa eu dizer, olha, aqui nesse campo, nesse ambiente jurisdicional, a gente tem 10 mil processos que discutem a mesma questão. É saber se eu posso descontar do imposto de renda tal coisa. É saber se tal pessoa, em tal condição, tem direito a um benefício previdenciário X. É a mesma discussão. A questão aqui é idêntica. A questão não é mais avaliar situações de fato que são ou não eventualmente parecidos e que exigem saber se o raciocínio anterior deve ou não ser aplicado. Aqui o problema é outro. Aqui o problema é saber, todos esses litigantes estão discutindo o mesmo problema. Por que eu vou julgar 10 mil processos, se eu posso julgar um processo só e, nesse processo, resolver o problema dessas 10 mil pessoas? Essa é a base disso que está colocado nesse artigo 927. Essa é a base dos recursos especial extraordinário repetitivos, essa é a base do IRDR e essa é a base também, por exemplo, das súmulas vinculantes, das súmulas tradicionais e até do incidente de assunção de competência, pelo menos em uma das suas versões, que é o parágrafo 4º do incidente, da figura que prevê o incidente de assunção de competência. Ou seja, o objetivo aqui, na realidade, é concentrar julgamentos daquilo que a gente chama de macro-lides, lides que envolvem vários sujeitos, mas que envolvem uma mesma discussão. A questão, portanto, é saber o seguinte: será que, se meu problema é esse, é resolver o problema das chamadas macro-lides, a ideia ou a filosofia que tem por base a teoria de precedentes é aquela que deve ser aplicada para cá? Para mim, esse é o grande problema desse dispositivo e do discurso que se tem feito em cima da teoria de precedentes dentro do modelo brasileiro. Por quê? Porque a gente tem uma grave mania de supor que o que vem dos americanos é bom e funciona. Aí, quando você diz, isso aqui é precedente, a gente tem a mania de supor, bom, se isso aqui é precedente, precedente vem dos americanos, americano faz coisa democrática, e, portanto, o que está aqui é tudo democrático, é bom e vai funcionar super bem, é a coisa mais legal que existe. E esse é o grave erro, porque isso aqui não é americano, isso aqui pode até funcionar, mas
de longe não é o instrumento mais democrático de resolver esse tipo de macrolide. Pensem o seguinte, pensem num exemplo específico que me parece fácil, inclusive, de ser percebido já com o tempo de vigência do atual Código de Processo Civil, a figura do IRDR. O IRDR, na verdade, tem duas bases, ele tem duas origens. Ele tem uma origem alemã e uma origem inglesa. Mas, na verdade, nenhuma das duas origens foi bem seguida por esse IRDR da forma como foi prevista dentro do modelo brasileiro. Mas vamos pensar no IRDR. O IRDR vai pegar um caso determinado com uma questão de direito que é idêntica a outras N situações. Esse caso vai ter isolada essa questão de direito. Essa questão de direito vai ser submetida ao Tribunal de Apelação, ao Tribunal de Recurso, TJ, TRF. O tribunal vai examinar aquela questão e a solução dada por esse tribunal é aplicável a todos os órgãos jurisdicionais submetidos à competência daquele tribunal. Posteriormente, se houver um recurso à decisão do tribunal para o Tribunal Superior, para o STJ, por exemplo, ou para o Supremo Tribunal Federal, aquele entendimento vai ser vinculante, vai ser obrigatório para todo o Poder Judiciário brasileiro. Essa é a lógica básica do IRDR. Pergunto aos senhores, quem é que tem condições de, em primeiro lugar, determinar a existência ou não de um caso repetitivo, de uma situação de demanda repetitiva? Será que sou eu, o consumidor? Será que é o juiz? Ou será que é o réu habitual? O réu que se defende nessas 10 mil ações que envolvem a mesma situação? Parece óbvia a resposta, inclusive porque não é uma resposta nem brasileira, essa é uma resposta que vem de vários outros países que já têm estatística montada em relação a esse tipo de problema. Quem tem a maior oportunidade, a mais fácil chance de determinar a existência de um caso de massa é o réu, é o litigante habitual. É ele que se defende em várias ações idênticas e, portanto, é ele que sabe da existência dessas demandas repetitivas de massa. Sabe também onde que elas estão e de que forma elas têm sido propostas. A minha pergunta é, eu sou o banco, eu me defendo dessas 100 mil ações idênticas. Eu posso, porque tenho legitimidade para isso, eu posso arguir o IRDR, para poder resolver essa questão de massa em algum lugar. Onde será que eu vou propor esse IRDR? Vou propor o IRDR no melhor tribunal, que tem os juízes mais competentes, que é o mais rápido, que é o que dá decisões mais bem fundamentadas, perante a parte mais preparada que eu consegui achar, com o advogado mais competente que eu consegui imaginar? Ou será que eu vou propor esse IRDR no tribunal mais fuleira que eu consegui achar no país, e perante a parte mais frágil que eu consegui encontrar, no processo mais vagabundo que eu consegui determinar? A resposta acho que não precisa nem ser dada, porque ela é meio óbvia. Pô, se eu escolho onde eu vou litigar, eu escolho litigar na melhor oportunidade que eu tenho para poder litigar. E quem faz isso, escolhe onde vai litigar, quando e com quem vai litigar, cria o que dentro do IRDR? Cria um processo, porque vejam que o IRDR continua tendo como partes aquelas partes da demanda original. Quer dizer, vou eu suscitar o IRDR contra o advogado que está lá figurando na ação original. Eu vou litigar com ele aquela discussão que vai abranger casos que estão colocados em toda a competência do tribunal. Claro que o Código vai prever a participação do Ministério Público, claro que o Código vai prever também a participação de alguns interessados, sem fixar muito bem quem são esses interessados. O fato, entretanto, é que os principais protagonistas do IRDR são os sujeitos do processo original. É o advogado do banco advogando contra o advogado da parte, que, eventualmente, pode não ser um sujeito tão bem preparado assim. O que qualquer país civilizado faz em relação a um caso como esse? Por que qualquer país civilizado, a exemplo dos americanos, entende que o que eu tenho aí nesse caso é uma cisão de competência, o que eu tenho na verdade aí é o tribunal examinando essa questão de direito, para que depois essa solução seja aplicada a um universo de pessoas? Qualquer tribunal vai dizer, bom, então para que esse sujeito, esse advogado da parte, possa agir em nome de todo esse grupo que vai ser atingido, é preciso que ele demonstre que ele tem alguma representatividade adequada. É preciso que ele demonstre que ele é capaz de representar todo esse grupo, que a atuação que ele faz é uma atuação condizente com a necessidade de todo o grupo. Portanto, é necessário que se afira se esse cara
tem condições de proteger o interesse de todo o grupo atingido, que se ele não tiver, ou ele não advoga no caso, no IRDR, que não é um IRDR, naquele caso seria uma ação coletiva, ou então, se ele advoga, a solução só vale para o cliente dele, não vai valer para o terceiro. Não pode, de qualquer forma, prejudicar terceiros que não puderam se manifestar nesse processo e que, portanto, tiveram violado a sua garantia do contraditório. O que é que o nosso código, entretanto, faz? Não dá a menor bola para essa ideia de representatividade adequada, e ainda que, na parte inicial do código, se enalteça a ideia do contraditório e a função do contraditório, o código simplesmente diz, a solução é vinculante para todo mundo, calem a boca, não enche o saco, saiam daqui, e cabe tutela antecipada contra vocês também, eu não vou admitir recurso, e, portanto, não venham encher a paciência mais. E, aliás, se você tinha a expectativa de propor essa ação no futuro, também não pode propor mais, que também para você a coisa julgada. Portanto, o problema nosso aqui não é um problema de precedentes, não se está falando aqui dessa estrutura extremamente refinada que é a teoria de precedentes norte-americana. O que a gente está fazendo nesse artigo, o que a gente está fazendo nesses instrumentos desse artigo, sobretudo nesses instrumentos que são vocacionados à tutela de macrolides, é criar um modelo de coisa julgada erga omnes, com força pró e contra, portanto, que atingem contra também a sociedade, sem que a sociedade possa ter sequer, muitas vezes, participado desse tipo de decisão, desse tipo de solução do seu litígio. Vejam como isso é arriscado. Não estou dizendo que isso é até ruim, talvez até seja bom, talvez até para alguém isso seja bom, mas fato é, vejam como isso é arriscado. Nós estamos jogando fora a garantia do contraditório simplesmente para permitir uma eficiência melhor do Poder Judiciário. A importância da eficiência do Judiciário é fundamental, ninguém tem dúvida disso. No entanto, não se pode objetivar a eficiência do Poder Judiciário jogando no lixo as garantias processuais das partes. De maneira que, no mínimo, para que a gente pudesse gerar essa força vinculante, que, a meu ver, na verdade não é uma força vinculante qualquer, é uma força vinculante decorrente da coisa julgada, que é o que a gente vai ter, a meu ver, dentro do IRDR, do IAC, do recurso repetitivo, etc., etc. Para que a gente possa ter essa coisa julgada com prejuízo para a coletividade, no mínimo, o que era de se esperar era que a gente tivesse assegurado a esses sujeitos uma representação adequada dentro do incidente que examina aquela questão do direito. Isso é um dado fundamental. Se nós engolirmos essa ideia de que aqui dentro nós temos um modelo de precedentes, nós corremos o sério risco de não percebermos essa necessidade e corremos, portanto, o sério risco de acharmos que é normal, que é básico, que alguém sofra uma imutabilidade de uma decisão num caso que nunca pôde participar. Para concluir, que meu tempo já está se esgotando e para que também aqueles que ficaram aqui tenham tempo de assistir lá a Lua, o eclipse da Lua, eu faço uma última pergunta. Bom, mas se é ruim assim, a minha última pergunta é, mas não daria para nós termos um modelo de precedentes? Eu digo, sem dúvida que sim. É bom ter um modelo de precedentes? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que é bom ter um modelo de precedentes e sem dúvida que nós podemos ter um modelo de precedentes. Aliás, o Código abre espaço para isso, abre uma porta para isso. O professor José Rogério falava do artigo 489 e o artigo 489 expressamente fala de técnicas que são muito próprias da lógica de precedentes. A ideia de que um juiz, quando vai decidir um caso, deve observar aquilo que foi decidido antes e deve, inclusive, se for o caso, dizer por que é que vai observar, seguir o raciocínio que foi empregado antes, ou por que não vai seguir aquele entendimento que foi empregado anteriormente. Isso é a base da teoria de precedentes. E por aí nós podemos construir, sem dúvida, uma teoria de precedentes que é útil para o direito brasileiro, que nos traga segurança jurídica, que nos traga previsibilidade. Porém, é preciso perceber também que só esse dispositivo, só o 489, não nos dá uma teoria de precedentes, a gente tem que ir muito além disso. A primeira coisa que a gente tem que ter para que uma teoria de precedentes possa funcionar é a percepção dos próprios tribunais de que eles devem observar as suas decisões anteriores. Enquanto isso não acontecer, todo esse nosso discurso é uma grande piada. E, além disso, há a necessidade da adaptação de uma série de outros institutos, por exemplo, a forma como se colhe as decisões dentro do colegiado, a forma como se delibera em colegiado, é uma barbaridade para qualquer pessoa que estuda teoria de precedentes olhar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro vai lá, senta com o voto pronto, lê o voto, sai depois tomar café, aí o outro ministro vai
dita seu voto e ninguém presta atenção no que está acontecendo com o outro, e aquelas 11 ilhas ficam falando só para si mesmas e para a televisão. Isso não pode, e não é, em lugar nenhum, teoria de formação de precedente dentro de um ambiente sério. É preciso que a gente tenha, de fato, deliberações colegiadas, pessoas que estão dispostas a falar e a ouvir, para poder, justamente daí, extrair um raciocínio colegiado que possa ser traduzido num precedente. Isso é o mínimo para que a gente possa se encaminhar para uma teoria de precedentes, o que é algo bom. Não resolve os problemas do mundo. Hoje, por exemplo, os norte-americanos têm uma ampla discussão sobre a necessidade de eles mesmos se transformarem num país de legislação amplamente escrita. Alguns estados já são assim, mas para que todos os estados sejam assim, justamente porque percebem que, mesmo com precedentes, ainda falta muito para se ter uma ampla previsibilidade, uma ampla segurança jurídica dentro dos seus modelos. Mas ainda que haja todos esses debates, não há dúvida de que um modelo de precedentes é útil e pode nos oferecer, pelo menos, algum mínimo de segurança maior dentro de um sistema caótico, né, muitas vezes visto de prestação jurisdicional. Eu quero me desculpar até pelo tempo exagerado que tomei de vocês e dizer que, para mim, mais uma vez, foi um enorme prazer estar aqui. Queria agradecer muito ao professor Pedro pelo convite que me fez mais uma vez e, enfim, fico à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida, algum comentário. Muito obrigado.